Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a seguir, vai ser rápida a leitura. Diz assim o texto da palavra de Deus: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Diga comigo: vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Diga assim: os discípulos tinham uma visão e uma missão. Diga assim: a visão é clara, a missão é transparente. Diga assim: ir para o outro lado. E ir para o outro lado é sair do lugar que você está para ir para outro lugar. Amém? Ei. Ir para o outro lado é sair do lugar que você está para ir para outro lugar. Então ele está dizendo: saia desse lugar, vai para outro. Versículo 36 diz assim: deixando a multidão, eles o levaram no barco, saindo assim como estava. Os outros barcos também o acompanhavam. Diga assim comigo: também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este se foi enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? E eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem pode dizer amém pela palavra do Senhor? Pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Que bom que você veio, cada irmão, cada irmã, cada convidado, cada visitante que está aqui. A sua presença é muito importante. Eu quero falar com você sobre vencendo as tempestades da vida. Eu quero falar com você sobre vencendo as tempestades da vida. E quando a gente fala de vencer as tempestades da vida, nós temos uma certeza: a tempestade mais cedo ou mais tarde vem na vida de todo mundo. Mais cedo ou mais tarde você vai enfrentar tempestades, e uma mais forte do que a outra, uma mais brava do que a outra. Tempestade faz parte da vida de quem é discípulo de Cristo. Não pense você que porque você é filho de Deus, porque você é filha de Deus, porque Jesus ama você, não pense você que nesse mundo você não vai passar por aflição. Não pense você que nesse mundo você não vai passar por tribulação. Não pense você que a sua vida vai ser fácil, um mar de rosas. Ainda que seja um mar de rosas, é cheio de espinhos. A vida de um discípulo de Deus, a vida de um filho de Deus, de uma serva de Deus, de um servo de Deus, ela também é repleta de tempestades, de adversidades, de desafios, de barreiras que muitas vezes querem lançar você no chão. No caso dos discípulos é que a tempestade era tão forte que estava quase naufragando o barco deles, a tal ponto deles dizer assim que o barco estava cheio de água. No versículo 37 fala assim: de forma que este foi se enchendo de água. E a água foi tomando conta daquele barco e foi pesando aquele barco e já estava naufragando aquele barco. E a água aqui não estava representando uma coisa muito boa não, gente, uma coisa muito gostosa não. A água aqui estava representando algo que veio para poder apagar o fogo, para poder apagar a chama, para poder trazer frieza. Veja, você vai ver em Cantares de Salomão, tem uma pregação, um versículo que os noivos gostam de usar muito: as muitas águas não podem apagar, nem os muitos rios podem afogar o nosso amor. Então a água aqui não tem uma representação muito legal, ela tem uma representação de tentar apagar, de tentar afogar, de tentar naufragar. Tanto é que os discípulos fazem uma pergunta para Jesus, e a pergunta é essa: mestre, você não se importa que nós estamos naufragando? Você não se importa que nós estamos morrendo? A pergunta que eu faço é essa: eles estavam morrendo mesmo? Mas o desespero, quando bate em nosso coração em tempos de tempestade, é tão grande que a sensação é de naufrágio, a sensação é de morte. E muitas vezes essa sensação não condiz com a realidade. Você olha para as suas finanças, você olha para o seu momento financeiro e você pensa: estou falido. Mas você, no seu prato tem comida, na sua despensa tem arroz, tem feijão, tem alguma coisa para você comer, nem que for água para você tomar, tem. Uma roupa você tem para vestir, um calçado você tem para calçar, mas a sensação que dá é que você está morrendo, é que você está falido. Parece que acabou todo o dinheiro, acabaram-se todos os recursos, e a impressão que dá é que você parece que amanhã vai estar aí na rua pedindo dinheiro, mas não é a realidade.
A realidade de Cristo é que mesmo em momentos difíceis, assim como aconteceu com os discípulos que estavam no barco e estavam quase naufragando, o texto vai nos dizer que Jesus estava dentro do barco. Ele estava dormindo, estava em silêncio, mas ele estava dentro do barco. Quem sabe a água tem entrado no teu barco, quem sabe o teu barco está quase naufragando, quem sabe a sensação é de morte. Você sabe que Jesus está com você, mas ele está em silêncio. Mas em algum momento Jesus vai despertar e vai liberar uma palavra de vitória sobre a tua vida, e a tempestade vai embora da tua casa, da tua vida. É profético que Deus está liberando sobre a tua vida hoje. Eu não sei qual é o naufrágio, eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando, mas eu sei que o meu Redentor vive. Parece que ele está dormindo, mas ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que você está passando, e ele tem uma palavra de vitória para liberar na tua vida. Tem alguém nessa noite aqui que está recebendo, gente maravilhosa? Pergunta para a pessoa que está do teu lado: está fazendo sentido para você? A água foi entrando, quase que foi naufragando o barco. Mas escute, eles não estavam sozinhos. O texto vai dizendo assim que outros barcos o acompanhavam. Em alguma versão está dizendo assim: em outros barcos o seguiam. Gente, é incrível, porque em momentos de dificuldades nós olhamos para o lado e a gente vê que tem gente com a gente. E parece que aumenta a responsabilidade. Você que é pai de família, você olha, você tem seus filhos. Então passar por dificuldade não é só você enfrentar dificuldade. Passar por tempestades não é só você enfrentar tempestades. É tua esposa, são teus filhos, é a tua casa, são teus amigos, são mais pessoas que dependem de você, são colaboradores, funcionários, são parentes que dependem de você. E você começa a olhar para o lado e você tenta ajudar. Já aconteceu com você? De você orar e falar: Senhor, eu não quero nem para mim, eu quero para ajudar as pessoas que eu amo, eu quero para socorrer as pessoas que eu gosto. Eu queria poder pelo menos ter para poder abençoar meus filhos, abençoar minha esposa, meu esposo, ajudar meus amigos, minha mãe, meu pai, meus tios, meus parentes. Nessa hora tem tanta gente que a gente olha e está dentro do barco também. É tanta gente que a gente olha para trás e vê também os barquinhos deles vindo na mesma tempestade que a gente. Porque se fosse só nós entrando na tempestade, parece que é mais fácil. Mas quando a gente vê pessoas que a gente ama entrando na tempestade junto com a gente, o sofrimento parece que multiplica tantas vezes mais. É assim ou não é, igreja? Tantas vezes mais. Mas a visão é clara, a missão é transparente. Diga comigo: a visão é clara, a missão é transparente. Nós servimos um Deus vivo, quem crê nisso? Nós servimos um Deus vivo, quem crê nisso? Quem crê que o nosso Jesus ressuscitou, diga amém. Ou seja, o nosso Deus não está morto, Ele vivo está. E a gente sabe que Ele vai voltar. A gente sabe disso. Mas Ele está presente conosco até a consumação dos séculos. E como Ele está presente conosco? Diga assim: através do Espírito Santo. Como que eu sei disso, gente? Está escrito. Ele diz assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas na parte anterior está dizendo assim, ó: batizai-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele fala assim: eis que vos enviarei o meu Consolador, e Ele estará com vocês todos os dias, lado a lado. Agora, olha só, escute para você ver que interessante. A visão é clara, vamos para o outro lado. E o Deus que nós servimos é vivo e não um Deus morto. Porque se você entra numa tempestade e o teu Salvador é um Deus morto, você não vai ter saída. Você não tem solução. Ele não tem boca. Há pessoas que servem deuses que têm boca mas não fala, tem ouvidos mas não ouve, tem olhos e não vê, tem mãos mas não socorrem. Eu sinto muita pena, porque essas pessoas, elas vão pedir socorro para um Deus mudo, para um Deus surdo, para um Deus cego, para um Deus de mãos amarradas. Mas o Deus que nós servimos, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele é um Deus vivo, que estende as suas mãos para abençoar, está com seus ouvidos atentos às nossas orações, e os seus olhos estão postos em nós, e Ele está vendo as nossas dificuldades, Ele está vendo as nossas aflições, e Ele está sempre disposto a nos socorrer. E um Deus vivo sempre mostra a saída, um Deus vivo sempre mostra a direção. O nosso Deus é um Deus que nos direciona na vida, o nosso Deus é um Deus que não nos deixa
deixa no meio do mar, Ele não nos abandona no meio do caminho, Ele não nos abandona no meio da tempestade. Ele sempre mostra como entrar, mas Ele também mostra como sair. O nosso Deus é um Deus de visão, que diz que nós vamos chegar do outro lado. Não importa se no meio tem uma tempestade, não importa se no meio tem uma adversidade, não importa se no meio tem obstáculos. Ele disse: vocês vão chegar do outro lado, e quando Ele fala, Ele cumpre, aleluia. Se é para Jesus, pode aplaudir bem forte. Porque a visão é clara e transparente. Ele disse: vocês vão sair daqui e vão chegar do outro lado. Irmãos, agindo Deus, quem impedirá? Se Ele fala, Ele não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Se tem uma coisa que Deus não pode fazer, existem duas: Ele não pode negar a si mesmo, e a segunda, Ele não pode mentir. Ele não mente, porque se não fosse para chegar do outro lado, Ele não iria iludir os discípulos. Ele jamais diria: entre no barco e cheguem do outro lado, sabendo que eles iam morrer no meio do caminho. É por isso que quando os discípulos começam a gritar: mestre, o Senhor não se importa que nós morramos? A pergunta mais ou menos quer dizer assim: nós só estamos aqui porque foi o Senhor que enviou, e agora o Senhor que enviou vai nos abandonar, e vai nos deixar morrer, e vai nos deixar naufragar? O Senhor vai simplesmente esquecer que nós estamos aqui? É por isso que quando Ele se levanta, Ele diz assim: homens de pequena fé, homens de uma fé fraca, por que vocês estão com tanto medo? Eu não disse a vocês que vocês chegariam do outro lado? Eu não disse a vocês que eu sustentaria vocês? Eu não disse a vocês que eu não abandonaria vocês? Eu não disse a vocês que eu amaria vocês para sempre? Eu não disse a vocês que eu estaria com vocês todos os dias até a consumação dos séculos? Então por que vocês têm tanto medo? Tem uma pessoa muito linda na sua casa, tem uma pessoa muito linda do teu lado, pergunte para ela então: por que você está com tanto medo? Porque a conclusão deles é muito simples: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem que é? Quem é esse homem que tem essa capacidade? É um homem que tem o poder de prometer e cumprir o que ele faz, o que ele diz, o que ele promete, de não deixar pela metade a obra. Você acha mesmo que Jesus só te chamou para ser salvo? Ou você acha que Ele começou uma obra na tua vida e ainda não terminou, mas vai terminar até o dia de Cristo? Ele começou e Ele vai até o fim. A obra que Ele começou na tua vida vai até o fim. Ele vai terminar, a obra vai ser completa. Ele não é um mestre de obras que entrega a obra pela metade incompleta. Ele faz tudo. Ele é um Deus de obra completa. Por isso que Ele começou na tua vida, Ele vai terminar. Se Ele começou salvação na tua casa, vai terminar. Se Ele começou cura na tua casa, vai terminar. Se Ele prometeu que ia restaurar suas finanças, então Ele vai restaurar. Se Ele disse que vai restaurar a tua família, então Ele restaura a tua família. Se Ele disse que ia converter teus parentes, então vai converter os teus parentes. Se Ele vai mudar a tua história, então Ele vai mudar a tua história, porque Ele não deixa pela metade, Ele conclui o que Ele terminou. Escute, Ele não vai deixar você no meio do caminho, Ele não vai abandonar você no meio do caminho, Ele não vai deixar o seu barco naufragar. Mas pastor, tem muita água, está naufragando meu barco. Não importa, Ele tem poder de acalmar essa tempestade, tirar a água do barco e fazer você cantar o hino de vitória do outro lado, porque Ele disse: do outro lado vocês vão chegar. Então vai chegar. Aponta o dedo para uma pessoa e diga: então você vai chegar lá. Fala para ela: você vai chegar lá, aleluia. Oh, labachura. Quem é que crê? Homens de pequena fé, porque estão com medo, porque vê uma adversidade, porque vê um problema. Eu gosto do que o autor dos Hebreus diz no capítulo 12, no versículo 2. Se tiver o versículo 2 para colocar no telão para mim, é muito importante, porque é fantástico o que diz esse texto. Eu já estou bagunçando tudo aqui, Niltinho, olha lá. Eita glória, Jesus. Versículo 2 diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem é o autor e consumador da nossa fé, igreja? Quem é a igreja?
o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Então escute, o texto começa dizendo que Jesus é o nosso exemplo de sofrimento. Ele é o exemplo daquele que suporta as tribulações, que suporta as tempestades, suporta as provações. Mas escute, começa com uma alegria de uma proposta que foi dada a ele. Mas no meio do caminho tem uma vergonha, no meio do caminho tem uma cruz, e ele tem que suportar essa cruz. Mas no final termina com ele o quê? Assentado à destra do trono de Deus, na posição que Deus disse que ele estaria. Preste bem atenção nisso, igreja. Preste bem atenção nisso, você que está me acompanhando pela internet. Ele está dizendo assim: olha, havia um propósito de Deus para Jesus Cristo, e Deus avisou para ele que no meio do caminho havia uma vergonha, mas que no final, a bênção que estava no final, valeria a pena demais todo o sofrimento que ele passaria no meio do caminho. Tudo que ele ia enfrentar de vergonha, de tristeza, de dor, o que estava no final era infinitamente maior, tão poderoso, que ele não iria mais se lembrar da dor, porque o final seria tão maravilhoso, tão poderoso, que ia compensar todo o sofrimento que ele passou no caminho. Então levante a tua mão, porque eu vou profetizar. Eu não sei qual a tempestade, eu não sei qual a tribulação, eu não sei qual a adversidade, eu não sei qual a luta, mas eu sei que no final tem uma vitória que vai valer a pena. Você vai cantar o hino da vitória e você vai dizer assim: Senhor, valeu a pena. Cada lágrima, cada dor, cada medo, cada tristeza valeu a pena, porque a alegria da vitória é maior do que a dor da provação. A alegria da vitória é maior do que a dor da provação. Se a provação está difícil, prepare-se, porque a alegria da vitória vai ser infinitamente maior, infinitamente maior. Eu profetizo na tua vida em nome de Jesus Cristo. Quem recebe aí, diga amém. Se é para ele, tem que ser forte. Vocês batem palma, dá tempo de eu beber água, obrigado. Amém? Estou passando os macetes para você. A pastora Graciela fala: não conta os macetes, não conta. Deixa eu falar uma coisa: por que temes? Por que está com medo? Foi a pergunta que Jesus fez. Jesus perguntou: ei, por que vocês estão com tanto medo? Mas dá medo mesmo, gente. Nós somos humanos e nós sentimos medo mesmo por tudo que a gente está enfrentando. Eu olho para você e eu sei que o que você está passando não é fácil, dá medo mesmo. Você olha para a sua família, para a sua casa, dá medo mesmo. Mas você tem que ter a confiança de que quem está com você nesse barco é Jesus, e o seu barco não vai naufragar. Você não vai afundar no meio do caminho. Deus tem vitória para você. Quem crê nisso? Deixa eu contar uma experiência para você que aconteceu comigo há 60 dias atrás. 60 dias atrás. Há 60 dias atrás, o pastor Otoniel e o pastor Natan entraram em contato comigo. Eu estava em Porto Alegre, e eu estava em jejum e oração naquela semana, porque o Espírito Santo já estava se movendo dentro de mim. E Deus, há uns meses atrás, quando eu fiz jejum e oração, eu jejuei e oração por um motivo. E quando eu entreguei o jejum e oração de 7 dias sem comer, sem nada, 7 dias, terminou, eu fiquei frustrado, porque a resposta que Deus me deu, eu até fiquei com medo de contar para a pastora Graciela. Mas eu esperei 2 dias, quase 3 dias para contar para ela. E eu falei: amor, Deus falou assim para mim, ó: daqui 7 meses vai ter uma grande mudança na vida de vocês. E eu falei: amor, eu não sei, que vontade de falar para você que é daqui 7 dias. Lembra que eu falei para você? Você lembra? Eu falei assim, Deus falou assim para mim, foi no meu ouvido aqui, gente, ó: 7 meses. Só que eu queria uma resposta para aquela semana. Diga assim comigo: o tempo de Deus não é o meu tempo.
Então escute, eu queria para aquela semana, mas Deus disse para mim que seria em 7 meses. Quando estava passando os 7 meses, eu fui fazer o jejum e oração, porque eu sabia, mês de junho estava começando, já ia entrar julho também, e eu fui fazer o jejum e oração. E eu falei para o meu amor, falei assim, eu vou fazer 7 dias de oração, 7 dias de jejum, e eu vou fazer assim, os últimos 3 dias eu vou fazer no altar da igreja. Eu não vou levar colchão, não vou levar nada, eu vou levar só um travesseiro, e eu vou ficar no altar da igreja. E eu já vou avisar a igreja toda que eu vou ficar no altar jejuando e orando os últimos 3 dias. E foi assim. Eu já fui, eu acho que na quinta-feira mesmo para a igreja, já me posicionei ali no altar e fiquei em oração e jejum. E os irmãos que iam na igreja para poder trabalhar já sabiam que eu estava lá, não era para me incomodar. Aí ia ter o culto domingo à noite, eu falei, no culto domingo à noite eu faço o culto e depois um abraço, eu vou continuar, só vou embora na segunda-feira de manhã. E quando foi de domingo para segunda, terminou o culto, eu continuei jejum e oração. E eu falei, Senhor Jesus, o Senhor vai me dar a resposta? Senhor Jesus, o Senhor vai me dar uma visão? O Senhor vai mostrar para mim o que o Senhor tem? Diga assim para a pessoa que está ao seu lado. Olha para o pastor. Fala para a pessoa assim, tem liderança para ver essas coisas. Fala. Fala, não precisa se preocupar, tá? Tem gente treinada aqui para isso, amém? Então, dos 7 dias, os 3 últimos no altar, no último dia, última noite, eu falei, Senhor Jesus, eu vou terminar sem resposta. Na última jejum e oração eu já fiquei frustrado. O Senhor me disse 7 meses ia ter uma reviravolta. Eu não quis nem contar para a pastora. E Jesus falou assim, é agora que eu pego você. E eu no altar assim, irmãos, eu nem me lembro que eu estava orando. E eu sei que são experiências pessoais, e às vezes as pessoas têm dificuldade de acreditar. São experiências pessoais e não deve ser regra e doutrina na igreja. Mas aí, quando eu estava no altar assim, irmãos, eu não vi, eu estava em pé orando de lá e para cá. Vocês sabem, eu gosto de andar no altar, né? E o nosso altar lá também era grande assim. E eu andava para lá e para cá e orando e falando com Jesus, e tudo apagado. Eu gosto de apagar as luzes para ficar no escuro mesmo. E aí, irmãos, eu só lembro de ter acordado no outro dia, porque de alguma forma Jesus me pegou e Ele me levou na presença dEle. Eu cheguei num lugar, e nesse lugar estava alguns anjos do Senhor, e esses anjos estavam para me recepcionar, e eles disseram assim, o Senhor Jesus ouviu o teu clamor e quer falar contigo. E eu chegava, era como se fosse um salão de eventos, desse tamanho aqui, mas a entrada é como se fosse para lá e não assim de lateral. E aí o anjo me recepcionou e falou que outro anjo ia me conduzir. E na hora que eu entrei no salão de evento desse tamanho, tinha água no chão, era uma camada de água bem fininha, transparente. E ela era o seguinte, ela refletia o que estava no céu. Não tinha telhado, estava à noite, então tinha lua, estrelas, estava bonito, o céu estava limpo. Então aquela lua, aquelas estrelas refletiam naquelas águas. E na medida que a gente andava, só fazia pouquinhas ondas assim na água. E o anjo foi me conduzindo até uma porta lateral, e era para eu sair do salão. Não entendi por que eu tinha que entrar no salão e sair na porta lateral. E na hora que ele abriu a porta da sala lateral, ele falou assim para mim, ele está esperando você lá fora. Meu coração ficou pum, pum, pum. E aí na hora que eu vi, estava a luz do sol lá fora. Eu olhava para dentro, lua, estrela no chão ali refletindo. Eu olhava para fora, o sol estava tão lindo, tão lindo, tão lindo. Era como se fosse umas 5 horas da tarde. E aí aquela calçada limpa, aquele asfalto novo, parece que nunca foi usado, novinho, calçada limpa, asfalto novo. Quando eu coloco a cara assim na porta, assim, para olhar para fora, olho para dentro, para fora, eu vejo alguém sentado no meio fio, vestido de branco, cabelo preto, meio que encaracolado, grande até aqui, barba, pele um pouco mais clarinha. E ele é alto, mas ele estava sentado. E o anjo falou assim, pode ir lá que ele está esperando por você. E na medida que eu fui me aproximando, eu sentia saindo dele como se fosse ondas do ar, como se fosse uma unção que quebrasse as ondas do ar, as moléculas do ar. E vinha aquele pulso assim, ó, sobre o meu rosto, que impulsionava assim. E quanto mais eu chegava, mais difícil estava. E eu começou a ficar pesado para chegar perto dele. Aí ele levantou a cabeça, ele estava olhando para o chão assim. Ele levantou a cabeça, olhou para mim e falou assim, pode se aproximar, meu filho. Aí caiu, aí ficou mais fácil. Me aproximei, com muito cuidado, sentei ao lado dele. Aí nós conversamos, eu acho que por umas 5 horas de conversa.
E ele falou assim, já estava escurecendo, já começou a aparecer a lua, as estrelas. Ele falou, meu filho, está na hora de você ir. Porque já estava amanhecendo, na vida real estava amanhecendo. Está na hora de você ir. E ele falou assim, eu sei que você tem alguma coisa para me perguntar. E eu queria perguntar para ele. Eu queria perguntar para ele se eu deveria vir ou não para Mirassol. Porque no meio da semana o pastor Otoniel e o pastor Natan me escreveram, ligaram para mim, marcamos uma reunião no Zoom. E pela reunião do Zoom, oramos e eu fiquei dar a resposta. Eu falei, Senhor, não é meu plano voltar para Mirassol. Não porque eu não amo Mirassol, eu sou apaixonado por Mirassol. Por mim eu teria uma casa em Mirassol, eu tenho amigos em Mirassol, eu tenho família em Mirassol. Não é por isso, é porque eu sempre pensei em seguir adiante. Mas nunca retornar para lá, não como se eu nunca fosse retornar, entendeu? Eu sempre vim aqui, tenho amigos aqui, amo essa cidade, sou apaixonado por essa cidade. As minhas filhas quando nasceram, eu estava aqui. Então nós temos história aqui. E eu falei assim, Senhor Jesus, eu tenho sim uma pergunta para perguntar ao Senhor. E era essa pergunta, né? Mas o Senhor Jesus falou assim, meu filho, eu sei que você não tem só uma pergunta. Eu sei que você tem duas perguntas. E é verdade, gente. Eu tinha duas perguntas. E sabe qual que é o problema? É que eu estava com medo de fazer a primeira pergunta, que não era vir para Mirassol, era uma outra coisa. Porque naquele outro jejum eu me senti frustrado de Deus ter falado para mim 7 meses. 7 meses. 7 meses. Eu fiz um jejum de 7 dias para receber essa resposta. O que eu precisava era algo gigantesco. E aí o que aconteceu foi que ele falou assim, eu sei que você tem outra pergunta. E eu com aquele temor no coração, eu fiz uma pergunta para ele. Disse, Senhor Jesus, eu tenho mesmo. E eu vou fazer essa pergunta. A pergunta é essa. Por que é que o Senhor me abandonou? Tem que ter coragem para fazer uma pergunta na cara dele assim, né, gente? Por que é que o Senhor me abandonou? Mas, gente, eu não perguntei assim do jeito que eu estou. Naquela visão, naquele arrebatamento, eu não sei dizer para você o que era. Se eu estava no corpo, se eu estava fora do corpo, eu não sei explicar. Mas eu chorava. Mas eu chorava que minha alma estava sendo lavada. Era tanta lágrima que eu não sabia de onde estava saindo. Parecia uma torneira ligada. E eu chorava assim, lavando a minha alma. E falava assim, Senhor, por que o Senhor me abandonou? E é interessante, Jesus, isso aqui eu quero deixar registrado para você. Não há esse milímetro de possibilidade dele mentir. Eu sei que é difícil de explicar. Porque eu posso estar falando para você essa história aqui, essa experiência pessoal, e você está duvidando. Com Jesus essa possibilidade não existe. Quando Jesus fala, não é que ele fala a verdade, é que ele é a verdade em pessoa. Não tem a possibilidade de você duvidar, não tem a possibilidade de você achar assim, não, ele está de conversa. Não existe essa possibilidade. Primeiro porque quando ele fala, as palavras dele não entram só no seu ouvido. As palavras dele entram nos seus poros. Você sente penetrando assim em você, ó, em todos os seus poros, da ponta do dedão até o fio de cabelo. Cada palavra que ele fala vai entrando em você assim, ó, em cada buraco que você tiver, cada poro que você tiver, vai entrando. Não tem como você negar, não tem como você falar assim, não é isso. Não tem a possibilidade, irmão, esquece. Eu desejo que você tenha essa experiência para um dia você entender, na pele. Ele não mente, ele não pode mentir, não tem a possibilidade. E ele disse assim para mim quando eu falei, Senhor, por que o Senhor me abandonou? Senhor, por que o Senhor me deixou sozinho? Senhor, por que eu não vi a tua presença nos momentos que eu mais precisei no ministério? Porque eu me senti tão só, tão abandonado, e chorando muito. Eu falo agora, eu estou segurando para não chorar. Estou segurando. E ele falou assim, meu filho, eu nunca te abandonei. E eu jamais te deixarei. Aonde você estiver, eu sempre estarei com você. Era tanta verdade que saía da boca dele. E aquilo virou uma imagem para mim, assim, na minha frente. Uma imagem. E eu comecei a ver todos os momentos difíceis da minha vida. Em todas essas imagens, eu vi a presença dele. Nas imagens era interessante. Era como se eu olhasse com o meu olhar assim periférico, de canto de olho, e eu visse ele ali, ó. Momento difícil que eu passei. Na hora que eu tô lá,
não estou vendo Jesus, mas na imagem que ele passou, aparecia ele bem no canto. Outro momento difícil, era só eu sozinho, eu imaginava, mas naquela imagem aparecia Jesus no outro lado. E todos os momentos das imagens difíceis, dos momentos, ele colocou uma projeção, e eu consegui ver, porque ele sabia quais eram os momentos difíceis que eu tinha passado. Olha que interessante, eu não falei para ele quais eram, mas ele já sabia. Diga assim comigo, ele sabe tudo. Ele já sabia, e aparecia ele ali. E eu chorava, gente. Minha vontade era deitar no colo dele. Eu falei, eu posso deitar no teu colo? Ele, pode, meu filho. Eu coloquei a cabeça assim no colo, ele começou a passar a mão na minha cabeça. Eu chorava. E aí ele falou assim, eu falei assim, ele falou, meu filho, está na hora de você ir. Eu falei, Senhor, mas eu tenho a segunda pergunta. Ele falou, eu sei qual é a pergunta, mas eu quero ver você perguntar. Eu disse, Senhor Jesus, eu devo ou não devo ir para Mirassol? Porque quando o pastor Natan e o pastor Toniel me convidaram, eu disse a eles que eu fazia uma exigência. A exigência era que toda a diretoria também concordasse. Se tivesse uma pessoa que não concordasse, eu não viria. Se tivesse uma, não importa quem fosse, eu não viria. Ou seja, toda a diretoria deveria concordar com os pastores. E eles falaram assim, deixa com a gente vai conversar com eles. E nisso eu falei, Senhor Jesus, eu não tive a resposta deles ainda, mas eu vou ou não vou? E ele disse para mim, meu filho, a mesma resposta que eu dei para a primeira pergunta é a resposta para a segunda pergunta. Aonde você estiver, eu estarei com você. Não te deixarei e nem te desampararei. Então somente não se desvie da minha palavra, nem para a direita e nem para a esquerda, mas tenha o cuidado de fazer tudo conforme eu te ensinar. Aquilo enchia o meu coração de fé, gente. Saindo do jejum. Quando eu saí do jejum, eu não queria nem comer, né, amor? Ela foi lá e preparou alguma coisa para mim. Eu falei, amor, eu não quero comer. Ela, não, amor, você tem que comer. Eu fui comer, meio que passei mal, porque eu não queria nem comer, sabe? E já tinha encerrado o meu jejum, era para eu ter comido mesmo, a pastora estava certa. Eu dou graças a Deus pela minha esposa, porque é uma mulher sábia. E sabe o que aconteceu, irmãos? Eu digo para vocês o seguinte, na hora eu perguntei assim para Jesus, Senhor, por que o Senhor está falando assim? Tenha o cuidado de fazer tudo conforme eu disser. E ele repetia isso toda hora, tenha cuidado, anda na minha direção, tenha cuidado. Diga assim comigo, tenha o cuidado de fazer conforme ele mandar. Ele falou assim, essa semana você teve uma situação com suas filhas, não teve? Eu falei, tive. Qual foi? Eu mandei elas fazer um negócio, elas não fizeram, eu fiquei bravo com elas. Eu falei assim, você mandou elas fazerem, elas não fizeram? Eu falei, não, elas fizeram, só que elas fizeram diferente. Ele falou, é isso que eu estou dizendo para você. Na hora que eu falar para você fazer A, não faça B e nem C. Quem está entendendo? Fala assim para essa pessoa, se Deus mandou você fazer A, não faça B e não faça C. Porque não adianta você chegar em Jesus e falar assim, Jesus mandou você fazer alguma coisa. Você fala assim, não, Senhor, mas sabe o que é? Lembra de Saul? Quem lembra de Saul? O que Deus mandou ele fazer? Esperar Samuel, até que Samuel viesse para oferecer o sacrifício. Saul achou que Samuel estava demorando, ele foi lá e fez o quê? O sacrifício. Mas Deus mandou ele fazer o sacrifício, ou mandou ele esperar para Samuel fazer o sacrifício? Aí qual foi a resposta de Deus para Saul? Que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Se Deus mandou fazer, faça tudo conforme Ele falou, mas assim na risca. Nem mais e nem menos. Nem mais e nem. Aí eu falei assim, quer dizer que a gente também erra por excesso? Ele disse, com certeza. Com certeza. Mas sabe uma coisa que me deixou marcado? E aqui Jesus mandou embora. Ele falou, pode ir. E já está dada a resposta. Ele falou assim, não tenha medo das adversidades. Não tenha medo das tempestades. Não tenha medo das dificuldades. E eu falei assim, como não ter? Ele disse, basta você saber que quando eu mando você ir,
já está tudo pronto. Eu disse, como assim está tudo pronto? Ele falou assim, começo, meio e fim, já está tudo pronto. Já está tudo pronto no começo, já está tudo pronto no meio, já está tudo pronto no fim. Você não precisa se preocupar, porque do jeito que eu disse que vai acontecer, vai acontecer. Se Ele tem uma palavra profética na tua vida, você precisa aprender a vencer o medo e acreditar naquilo que Ele está dizendo. Mas pastor Fabrício, está tudo dando errado. Pastor Fabrício, parece que o trem vai descambar, parece que o trem vai desandar. Mas se Ele falou que está conosco, não importa se ao nosso lado tem tempestade, o que nós sabemos é que a certeza de que nós vamos chegar do outro lado, e do outro lado tem a vitória. Então diga assim, é só vitória e glória. Fala aí. Quem está entendendo aqui nessa noite? Deus te trouxe aqui nesta noite para falar ao teu coração, igreja do Senhor, para dizer para você que essa tempestade que está aí, está na hora de você celebrar no meio dela. Não é para você ter medo, é para você descansar como Jesus. Jesus foi exemplo. A tempestade estava acontecendo e Ele estava descansando. A tempestade estava acontecendo e os discípulos achando que iam morrer, mas Jesus estava descansando. Então escute uma coisa, você veio nesta noite para receber do Senhor o descanso dEle. Você vai celebrar no meio dessa dificuldade, você vai descansar no meio dessa adversidade. Deus vai colocar em você uma paz que excede todo entendimento. Essa preocupação que está tirando teu sono vai sair da tua vida. Esse medo que está invadindo o teu coração vai sair daí. A tua vida não está nas mãos de homens, a tua vida está na mão do Senhor, e o teu barco não vai afundar. Deus te trouxe aqui para falar com você e dizer assim: ei, você está seguro em minhas mãos. Quem entende isso aqui nesta noite, celebre e dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Diga para essa pessoa, vai dar tudo certo. Olha para o outro lado e fala, vai dar tudo certo. Fala assim para ela, porque ela pode estar duvidando, tá? Fala assim para ela, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que vai dar tudo certo. Ela vai falar assim, como que você sabe? Fala assim, eu não sei porque eu conheço o futuro, eu sei porque eu conheço o dono do futuro, o nome dele é Jesus. Como diz aquela canção do Inário, né? Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Quem pode dar uma salva de palmas a Ele aí? A tua família, a tua casa está nas mãos do Senhor. Não, eu não sei o que está acontecendo. Não, eu não sei qual a situação. Eu não sei que medo está batendo na tua porta, na tua casa. Mas eu sei que o meu Redentor vivo, estou certo que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Aleluia. Ele é poderoso para isso, para guardar o teu tesouro. Eu sei que dentro da tua casa há pessoas que serão alcançadas, transformadas, convertidas. Eu sei. Você pode olhar para ela, parece que elas estão piorando, mas escute, Deus já vai despertar nessa situação e já vai liberar uma palavra de calmaria. Ei, Ele vai liberar uma palavra de calmaria. Está agitado? Está muito agitada a tua vida? Tem uma palavra de calmaria de Deus vindo aí para você, para a sua família, para a sua casa. Ele levantou e repreendeu o vento e o mar. E ele disse assim no versículo 39: aquieta-se, acalma-se. E o vento e o mar se aquietou e fez-se completa bonança. Diga assim comigo, bonança. Pergunta assim, o que é bonança, pastor? Esse aqui só vai perguntar quem vai receber ela, hein? É coisa boa. Diga assim, o que é bonança, pastor? Vou dizer para você o que é bonança. É fartura, é provisão, é sobra, é paz, é harmonia,
é organização. Deus vai arrumar todas as coisas na tua vida. Todas as coisas que estão fora de lugar, Deus vai colocar no lugar. Diga assim: nada quebrado, nada fora do lugar. Profetiza sobre essa pessoa: nada quebrado, nada fora do lugar. Diga: isso é bonança. Ei, Deus está vindo aí, hein? Você está pensando que Ele está dormindo? Ele não dorme. Ele não dorme o que te guarda. O sol não vai te molestar de dia, nem a lua de noite. Não dormirá o que te guarda. Eis que não dormirá o que guarda a tua vida e a tua casa. Ele está despertando, querido. Ele está despertando, querida. E vem com uma palavra de bonança sobre a tua vida. Aquilo que está quebrado vai ser consertado. Aquilo que está fora do lugar vai ser colocado no lugar certo. Vem organização de Deus. Vem disciplina de Deus. Vem temperança. Vem paz. Vem harmonia sobre a tua vida e sobre a tua casa. Tem coisa fora de lugar, prepare-se. Deus vai começar a colocar no lugar, aleluia. Quem aceita a bonança na sua vida aí? Quem aceita a bonança? Oh, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Diga assim: Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso para acalmar as tempestades da minha vida, porque eu sei que o Senhor tem o poder sobre o vento e o mar, tem o poder sobre as tempestades. Eu creio, em nome de Jesus. O que aconteceu com a tempestade que eu vou encerrar? Aconteceu na tempestade, e a tempestade aconteceu para mostrar para os discípulos que eles precisam ter visão de Deus. Quando você tem visão humana, você vê o problema. Quando você tem visão de Deus, você vê a solução. Eu vou repetir: quando você tem visão humana, você vê o problema. Quando você tem visão de Deus, você vê a solução. Quem está entendendo isso aqui? O que está faltando para muitos crentes nos dias de hoje, assim como faltou para os discípulos, é visão de Deus. Não basta você ter uma visão humana, carnal. Você vai olhar e você vai ver só o que está dando errado. Você vai ver só o problema. Você vai ver só a dificuldade. E a gente começa a entrar no estágio de insatisfação, de reclamação, de murmuração. Nada nos satisfaz. Nada nos deixa felizes. Tudo a gente bota defeito. Tudo a gente reclama. Por quê? Visão humana. Quando você tem visão de Deus, você discerne todas as coisas. Quando você tem visão de Deus, você tem a visão do que é certo. Você tem a visão de futuro. E você enxerga o futuro através da visão que Deus te dá. Quando você tem uma visão carnal, você só consegue enxergar o aqui e agora, o presente. Mas quando você tem visão de Deus, você enxerga daqui a 5 anos. Você sabe o que vai acontecer com você daqui a 5 anos. Você não vai ser pego de surpresa. É por isso que eu digo que crente decide as coisas rápidas. Crente não demora em decidir. São poucas coisas da nossa vida que a gente demora para decidir. São poucas coisas. 90% das coisas da nossa vida nós decidimos rápido. Sabe por quê? Porque a gente não é pego de surpresa. A gente sabe que aquilo vai acontecer e nós já temos que estar preparados. Uma vez uma pessoa disse para mim: pastor, eu acho que às vezes você é precipitado. Eu falo: não, eu sou preparado. Precipitado é quem não tem visão de futuro. Eu tenho visão de futuro, então eu sei que as coisas vão acontecer antes de acontecer. 90%, tem 10% que não, 10% que eu sou pego de surpresa sim, aí eu vou orar. Diga assim comigo: não adianta orar e não agir. Fala: pior do que não orar é orar e não agir. Porque você ora, Deus te dá a resposta e você não vai agir, certo? De que adianta você saber a vontade de Deus para não fazer? É até pior para você, porque o peso vai ser maior para você depois. O ímpio, pelo menos, ele é surdo, cego, mudo. Não conhece a vontade de Deus. Quando erra por ignorância. O crente não, ele é sábio. Ele tem direção do Espírito. Deus mostra para ele o futuro. Se os discípulos tivessem uma visão espiritual de Deus, eles saberiam que eles chegariam do outro lado. Eles saberiam que não foi à toa que Jesus mandou eles entrarem no barco para atravessar aquele mar. Eles saberiam que do outro lado havia um gadareno que estava endemoniado com uma legião de demônios, precisando ser liberto. E que aquele vento, aquela tempestade tinha uma finalidade: impedir eles de chegarem até lá. Mas também tinha outra finalidade: mostrar quão cegos eram os discípulos. Discípulos não podem ser cegos.
Discípulos que não têm visão espiritual vai enfrentar a tempestade para abrir os olhos. A segunda finalidade da visão da tempestade é abrir seus olhos espirituais. Você precisa começar a enxergar aquilo que a humanidade não consegue. Você precisa estar à frente das outras pessoas. Você precisa estar à frente das outras pessoas. E não é no sentido de competitividade, é no sentido de guiar. Porque senão você entra na tempestade junto com essas pessoas e você também vai pensar igual a elas, que vai naufragar. Mas só quem tem visão sabe se vai naufragar ou não. O barco estava afundando e o apóstolo Paulo estava dentro. E os homens do barco, o capitão começou a jogar todas as coisas fora para que o barco não afundasse. E sabe o que aconteceu? Chamaram o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo: fiquem tranquilos, Deus já me disse, ninguém vai perder a vida. Eles olharam, o capitão olhou para Paulo e disse: como assim? Ele: Deus me falou, Deus me disse que o barco vai se perder. Então parem de jogar as coisas fora, porque tudo vai acabar se perdendo. Mas Deus já garantiu para mim que as vidas nenhuma de ninguém vai se perder. E o apóstolo Paulo não estava cuidando de barco, o apóstolo Paulo estava cuidando de vidas. O que eles não sabiam é que Deus colocou Paulo naquele barco com uma finalidade, que interceder por aquelas vidas, para que quando o barco afundasse, ninguém morresse. Então Paulo ficou 2 anos e meio naquele barco, privado de estar com seus amigos, com seus familiares, na cidade que ele gostava, dentro de um barco, atravessando o mar Mediterrâneo. 2 anos e meio, mas tinha uma finalidade. A vida dele estava difícil ali. Ele era considerado escravo ali. Ele não era tido como um cara de boa reputação. Ele não estava sendo honrado naquele lugar. Ele estava ali como se fosse um empregado. Mas Deus estava guardando a vida dele e a vida de todas as pessoas que estavam ali. E aí nós entendemos que Deus nos dá visão, não de barco apenas, mas nos dá visão de pessoas. Quando Deus te dá visão, você consegue entender o futuro das pessoas, você consegue saber o que será das pessoas. Quando você tem visão, você bate o olho e você sabe se aquela vida vai para frente ou não. Escute uma coisa: esse mundo precisa de pessoas, crentes, homens e mulheres de Deus, que tenham visão de Deus. Não dá para você viver nesse mundo sem a visão de Deus, vivendo com uma visão carnal, sem saber o futuro. Deus precisa e Deus deseja, na verdade, Deus deseja, Ele não precisa de nada, Ele deseja abrir os seus olhos espirituais. Porque você entra na tua casa e você fala assim: minha família vai acabar, meu casamento vai acabar, minhas finanças estão falidas, a igreja vai acabar, eu só vejo coisa ruim. Mas quando você tem visão de Deus, você pode ver coisa ruim, só se vier de Deus. Você vai ver a coisa certa, você vai saber se tudo vai bem ou não. Você tem uma visão de Deus. Diga assim comigo: abre os meus olhos, Senhor. Porque se você não tem visão, você entra na tempestade, você entra no problema e você pensa que você vai morrer. Mas quando você tem visão, você entra na tempestade, você entra no problema e você sabe que tem um gadareno do outro lado precisando da sua ajuda. Quando foi em 2020, um pastor muito grande de Cuiabá, muito grande. Esse pastor, estava eu no carro, estava com a Hannah, tinha acabado de nascer, tinha pouco tempo, né, amor? E a gente estava na avenida do CPA, estava eu e Graciela dentro do carro, e era meia-noite. E a gente foi levar a Hannah para poder dar uma passeada, porque ela estava chorando muito, chorando. Vamos levar ela para passear, era bebezinha. Nós estávamos na avenida do CPA em Cuiabá, e esse pastor me ligou. E ele ligou chorando. Ele é um senhor de idade, de uma igreja muito grande em Cuiabá. E ele disse para mim assim: Fabrício, pastor Fabrício, eu peguei Covid, já estou com o pulmão 80%, eu vou morrer. E quem está na tempestade, pensa isso. Nós somos seres humanos, amém, irmãos? Não estou dizendo que esse homem não é um homem de visão, muito pelo contrário, ele tem uma visão extraordinária. A visão espiritual que Deus deu para ele é fantástica. Eu não conheço no Mato Grosso alguém que tem uma visão igual a dele. Mas era um momento que ele estava na turbulência, era um momento que ele estava na tempestade, era um momento que ele estava na crise. É que a vida dele parecia que ia embora. E ele falou assim: será que eu vou morrer? Igual os discípulos. E na hora eu estava dentro do carro, no Viva Voz, eu fiquei sem saber o que falar. Eu falei assim: Jesus, o que eu falo? Aí Jesus falou assim: você sabe o que você tem que falar. E eu falei assim: verdade, eu sei o que eu tenho que falar. E estava no Viva Voz, Graciela estava ouvindo. E eu falei assim: pastor, vou falar uma coisa para o senhor.
Deus mostrou que a gente ia trabalhar junto. E que tem coisas que o Senhor tem que passar para a minha vida. Como que vai passar se o Senhor vai morrer? Ou Deus mentiu para mim, ou o Senhor está com medo de morrer à toa. Como eu sei que Deus não mente, então o Senhor tem muita coisa para passar para mim. Então o Senhor vai viver. E nós vamos trabalhar junto. E nós vamos fazer muita coisa junto. Muita coisa junto. Ele é mesmo, meu filho. Falei, pastor, escuta o que eu estou te falando. Eu estou indo embora para Porto Alegre, provisoriamente. Mas eu vou voltar. E nós vamos trabalhar junto. O Senhor vai estar vivo. Eu vou ver o Senhor vivo. Eu creio no Deus que me falou que eu podia me aproximar do Senhor, porque a gente tinha experiências para trocar juntos. E esse Deus não mente. Diga assim, dá-me visão, Senhor. Fala, dá-me visão, Senhor. Você não pode andar como um cego por aí, porque você está nessa tempestade. Sabe o que você faz? Eu vou morrer, eu vou desistir, eu vou abandonar, meu barco vai afogar, coitado de mim, vermezinho de Jacó. Negativo. Quando você entrou nesse problema, nessa dificuldade, você entrou por um propósito. Tem um porquê. E esse porquê é abrir a sua visão espiritual. Porque você vai atravessar o mar. E do outro lado, não acaba não, viu? Do outro lado tem um gadareno esperando por você, com uma legião de demônios. Que só quem foi provado no fogo, na tempestade, na adversidade, nos impedimentos, é que pode chegar lá e ter autoridade de expulsar. Então escute, o que esses discípulos, e aqui de fato eu encerro, o que esses discípulos foram chamados para viver foram coisas extraordinárias. Você não foi chamado para o comum, você não foi chamado para o normal, você foi chamado para viver tempestades que gente do mundo não consegue viver. Você foi chamado para viver desafios que gente do mundo não consegue enfrentar esses desafios. Você vai enfrentar demônios, situações, legiões, e você vai vencer, porque maior é o que está contigo do que o que está no mundo. Escute o que eu estou dizendo para você. Você não foi chamado para coisas pequenas. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para você. Se está difícil para você, mais do que para as pessoas que você conhece, é porque você é diferente, é porque para você Deus tem coisas extraordinárias. Quem nesta noite quer viver o extraordinário de Deus aí, levanta a tua mão aí bem alto. Dê uma salva de palmas ao Senhor, aleluia. Fica em pé em nome de Jesus. E aí sabe o que aconteceu comigo? Eu com medo, eu acordei. E quando eu acordei assim, despertei na segunda-feira de manhã na igreja, em cima do altar, pronto para ir para casa. Olha só o que aconteceu, Fabrício, olha só o que aconteceu. Veio aquela canção assim, dizendo para mim assim, ó: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar, diga assim, se eu passar pelo vale. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guardas. Me guardas. Diga, em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Quem aqui nesta noite está enfrentando uma tempestade e precisa de uma visão correta de Deus para entender o que está do outro lado, que vai te ajudar a sair de lá? Eu quero chamar você aqui à frente, que eu quero colocar a mão na tua cabeça e pedir para Deus abrir sua visão espiritual, para você enxergar o que Deus tem preparado para você. Você não vai se enganar mais, você não vai estar perdido mais, você vai saber o que Deus tem para a sua vida. Vem aqui à frente agora, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Essa tempestade tem começo, meio e fim, querido. Oh meu Deus, essa tempestade tem começo, meio e fim, aleluia.